Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo dessa reflexão. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o teu comentário, vai dizer se eu tenho razão ou não. Eu não quero ter razão, eu apenas proponho, como eu falei para vocês, um pensamento que seja orientador das nossas opiniões, sem querer lhes induzir, mas apresentando alguns fatos que eu não tenho nenhuma dúvida existem. Portanto, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e aproveite também e recomende esse vídeo para outros amigos, para que eles reflitam junto conosco, mas sobretudo deixa aí a tua opinião. É o seguinte, vocês sabem que amanhã, quarta-feira, o Flamengo tem pela frente um desafio enorme, desafio que já era difícil antes do primeiro jogo do Maracanã. Eu falei isso. Galo sempre foi um adversário dificílimo para nós. Por todas as vezes que nós enfrentamos o Galo, nós tivemos dificuldades e vice-versa. Portanto, eu diria para vocês que até quando Palmeiras apareceu no cenário rubro-negro, pelos idos de 2019, 18, 17, talvez até 16, quando o Palmeiras foi campeão, o Galo era o nosso maior rival. Essa daí é a minha opinião. Tem muito rubro-negro que acha que não, inclusive tem até torcedores de outros times que acreditam que essa seja uma rivalidade advinda dos torcedores do Galo, mas eu, Fernando, sempre entendi o Galo como grande rival do Brasil. Então, é óbvio que por todas as vezes que o clube se enfrenta, os dois se enfrentam, existe sim uma dificuldade enorme por parte das duas equipes para poder vencer, porque as torcidas não querem de forma alguma perder, que já é algo muito ruim, ainda mais para quem é rival. Então, esse confronto ele já se anunciava difícil antes mesmo do primeiro jogo e tornou-se mais difícil ainda na medida em que o Flamengo adotou, para mim, uma estratégia no primeiro jogo errática, ou seja, claramente poupou o time para jogar agora no domingo contra o Ceará e não deu certo na quarta-feira e também não deu certo agora no domingo porque nós levamos os gols, o gol de empate por parte do Ceará. Então, eu quero aqui refletir com vocês sobre o seguinte: o Flamengo, mesmo jogando com o time reserva, ou melhor, com alguns jogadores reservas no primeiro jogo, teve realmente uma boa produção de jogadas de gols. O Felipe Luiz tem razão quando ele fala sobre oportunidades perdidas e, por conseguinte, a criação dessas mesmas oportunidades, desse volume de jogo que poderia haver conclusões em gol por parte do time do Flamengo. O Flamengo jogou 2 bolas na trave, o Everson foi considerado o melhor jogador da partida, que é o goleiro do Atlético, mas de fato o Flamengo perdeu. E perdeu por quê? O Flamengo perdeu porque nós entregamos a paçoca. Porque nós não nos concentramos. O Felipe Luiz atenuou, ele falou que incentiva o time a sair com a bola, eu acho isso ótimo, tem que incentivar mesmo, mas aquele gol não foi em função de saída de bola, de tentativa de saída de bola. Aquele gol ali foi exatamente por uma tentativa de saída de bola, não, de um passe irresponsável por um jogador que não sabe fazer isso, porque o Léo Pereira, ele é grande defensor da área rubro-negra, eu não tenho dúvida disso. Só que sair com a bola nunca foi exatamente uma especialidade dele, tanto que ele fica tocando bola ali com o Léo Ortiz o tempo inteiro, então com o zagueiro que faz parte para ele na partida, e eles acabam se transformando ali como os maiores detentores de posse de bola do Flamengo durante o jogo. Você pode buscar as estatísticas, eles estão sempre campeões nesse quesito. E quando isso acontece, é porque o Flamengo acaba tocando bola de maneira estéril. Agora, eles fazem isso quando não são pressionados, porque quando são pressionados, o Flamengo tem muita dificuldade. Então esse é o ponto. Nós perdemos por nossas escolhas e nós perdemos mesmo. Você queria tirar o mérito do Galo aí, mas o Galo não produziu nada durante aquele jogo. Nada. O Flamengo realmente entregou para o Atlético e, inclusive, factualmente, quando o Léo Pereira passou errado ali para o Léo Ortiz,
E no meu entendimento também o Rossi acabou ali claudicando também. Eu acho o Rossi, como você já sabe, um goleiro que não tem muito reflexo, um goleiro, eu diria assim, não muito ágil em muitas jogadas. Isso significa a tomada de alguns gols que outros goleiros não tomariam. Há controvérsias, eu já sei que você pode defender o Rossi, escreva aí, não tem problema nenhum. Bom, aí nós partimos para o confronto contra o Ceará. Teoricamente, quase que na prática, com um time que o Felipe Luiz acha ideal. É bem verdade que esse time aí não estava composto ainda, salvo o Samuel Lino, com os jogadores que chegaram. Isso aí tem um período de maturação, de ambientação, de preparação física, de entrada em forma desses jogadores, mas pelo que o Flamengo tem no elenco, com a exceção, acho eu, do Pulgar, que está machucado, talvez do De La Cruz, era o time perfeito para o Flamengo entrar em campo. E o Flamengo novamente entrou em campo muito bem, fez um primeiro tempo excepcional, conseguiu a vantagem, aí volta para o segundo tempo e o que acontece? Acontece aquilo que o Flamengo vem sofrendo sempre, não só nas mãos do Felipe Luiz, mas nas mãos de qualquer técnico. Ou seja, todo time que impinge uma pressão ao time do Flamengo acaba logrando sucesso. É impressionante. O time pode ser o de mais baixa qualificação. Se esse time pressionar o Flamengo sucumbe. Eu não sei se isso aí é um problema mental ou se o Felipe Luiz apresenta também, como alguns analistas também acreditam, traços, eu diria assim, estratégicos advindos do Simeone. Gil, mas ele copiava todos os treinos do Mister, ele tem um jogo muito parecido com o Mister. No primeiro tempo, quando ele então pressiona o time adversário, quando ele então faz a pressão pós-perda, quando o Flamengo não abre o marcador, mas quando o Flamengo abre o marcador, reparem bem, o Flamengo vai sucumbir a uma pressão do adversário porque o time recua as linhas. O Flamengo não continua marcando em cima. O Flamengo não continua marcando com linhas altas, tal como faz antes de abrir o marcador. E eu, sinceramente, eu não consigo entender. O grande problema, comentem aí, é que amanhã o Flamengo vai fazer o seguinte: vai ter que ganhar esse jogo pelo placar de 2 gols. Vai ter que descontar o gol que tomou aqui e vai ter que fazer um outro de vantagem. Tem condições para isso? Tem. Tem jogadores para isso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso é possível? Eu acho que é muito possível, só que tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, assim como também nós precisamos nos concentrar mais, porque eu acredito que erros possam acontecer. Mas uma outra entregada de paçoca aconteceu agora, nesse domingo, aquela saída errática do Rossi, que muita gente aí acredita, como eu falei, continue comentando aí sobre o Rossi, que seja um goleiro excepcional, e ele não é. Ontem, inclusive, com o companheiro Marcelo Yahoo, na minha live, eu fiz uma reflexão ali junto com ele, e nós chegamos à conclusão que ele perde para o John, que ele perde para o Fábio, que ele perde para o Léo Jardim, ou seja, o Flamengo tem o 4º goleiro do Rio, considerando ali os times grandes. E isso aí é inadmissível para um time que tem um orçamento tão grandioso como o time do Flamengo. Falha ele novamente, desequilibrado, aí os defensores que não querem naturalmente voltar atrás nas suas opiniões, eles ficam justificando que a cabeçada do Pedro Raul, ela foi certeira no canto, que não dava. Como é que não dava? Se ele sai e volta desequilibrado e ainda tenta dar um tapa na bola que passa quase ao lado dele. Então, entrega de paçoca outra vez. E não dá para ser assim. Lembra do jogo aí contra o Bayern de Munique? O que aconteceu contra o Bayern de Munique foi exatamente isso. O Flamengo entregou 4 bolas. Ah, mas aí é mérito do adversário que pressionou. Não é mérito do adversário que pressionou, por exemplo, aqueles 2 gols que o Luiz Araújo deu. A perda de bola, aquilo ali no segundo gol foi completamente desnecessário, porque a bola sobrou para ele, ele tinha espaço, não estava sendo pressionado por ninguém, e ele fecha o olho, dá um bico lá para frente, joga a bola no pé do cara, gol. Também, no meu entendimento, do meio da rua, falha do Rossi. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: o 4º gol do Bahia
A mesma coisa quando o Flamengo se esforçava para empatar o jogo com produção de jogo. O que ele faz? Ele sai jogando, sai driblando todo mundo, perde de novo a bola. E aí o Harry Kane me dá aquele peteleco ali da entrada da área. Gol de novo, peteleco. Gol de novo no Rossi. Enfim, gol que para mim outros goleiros pegariam. Então, o meu intuito não é falar exclusivamente do Rossi. O meu intuito não é falar exclusivamente do Léo Pereira. O meu intuito é proporcionar para vocês uma reflexão de que esse time deve ter, acho eu, algum problema mental, né? Sem querer aqui ser pejorativo com qualquer ilação que vocês possam fazer aí, mas esse time aí tem algum problema. Ou então, o Felipe Luiz, que tem as características do primeiro tempo, ou então até fazer o primeiro gol do Mister, na verdade, adota ali uma característica do Simeone, que ele foi atleta durante muito tempo e ele próprio já falou de recuar o time uma vez que o mesmo esteja em vantagem. Isso não pode acontecer amanhã. O Flamengo tem que jogar 90 minutos de jogo e mais os minutos de acréscimo com incisividade, da mesma forma, com muita energia, porque nós não podemos perder esse jogo, essa classificação amanhã de jeito nenhum. Imagina só o desastre, inclusive até financeiro, para o Flamengo perder esse jogo amanhã. Grande abraço aí para vocês, reflitam, mais tarde tem live, vai começar às 8h30. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Valeu, grande abraço!